Oi, galera, estamos aqui para um podcast hoje sobre um tema mais sério, mas com uma participante muito especial. Hoje o tema é Holocausto Nazista e vamos falar com uma pessoa que viveu no Holocausto Nazista. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? O Holocausto foi um genocídio sistemático em que aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha. Porque o líder deles, que era o Hitler, odiava os judeus, por três motivos aí. Um, ele tinha a ideia de que judeus faziam parte de uma raça inferior a deles, o que não existe, né? Até porque não existe raça inferior ou superior. E dois, ele culpava os judeus pela derrota deles na guerra contra a Alemanha, o que também não foi culpa deles. E três, tinha um mito muito popular na época que dizia que que dizia que os judeus matavam crianças para a Páscoa, o que também é mentira, né? E aí, durante a guerra, eles prendiam os judeus, esqueci o nome, peraí, em campos de concentração. E eles ficavam com uniformes, assim, listrados com uma estrela de Judá, assim, pra falar que eles eram judeus. Ficavam presos lá no campo, nos campos de concentração. E hoje com a gente vamos ter aqui uma pessoa que passou por esse tempo de guerra e ficou nos campos de concentração. Pode aparecer de Frides. Olá, gente. Boa tarde. Boa Tudo bem? tarde. Ó, Edifício, então hoje vamos fazer umas perguntas que são muito feitas pelas pessoas que conhecem sua história e elas querem que você responda, tudo bem? Tudo bem. Então, ó, a primeira pergunta é: quando você percebeu que sua família estava em perigo? Durante a guerra, assim, antes da guerra. Quando eu percebi que minha família estava em perigo, Isso. então, antes disso, já havia boatos no ar de que poderia acontecer uma guerra, só que aí ninguém tinha certeza se ia acontecer essa guerra mesmo, né? E aí, mas aí de qualquer forma as escolas elas para Uhum. poder ajudar em caso de conflito, caso acontecesse uma guerra, para eles poderem ficar bem preparados já, né? E aí, eu podia escolher o que eu queria ajudar. Aí eu escolhi que eu queria ajudar no serviço postal, né? E aí, na primeira reunião que eu fui, na primeira audiência, o chefe da agência ele estava recebendo a gente, recebendo todos bem, até que quando ele ia começar, ele quis saber se todos naquela sala eram romenos mesmo. Aí, quando ele descobriu que nem todos eram romenos naquela sala, ele disse que não poderia continuar mais a reunião e que a gente teria que voltar para nossa casa. Aí nisso a Uhum. gente voltou para nossa casa, voltei, que no caso eu era judia, né? Então não poderia, por causa de mim, não poderia continuar aquela reunião. Então aquele dia eu voltei para casa muito humilhada. Foi, realmente mais isso. Foi aí que começou. E conforme o tempo ia passando, a gente não tinha um medo consciente, era mais uma pressão chata. Ah, bem triste passar por isso mesmo. Enfim, segunda pergunta: o que significou ter sua irmã com você nos campos de concentração? Foi bom? Foi ruim? Então, eu e ela, depois que a gente foi separado dos nossos pais, a gente. A primeira coisa que a gente fez foi dar as mãos uma para outra. Então a partir daí, a gente passou a ficar juntas o tempo inteiro. A gente não andava uma sem a outra. Quando uma andava, levava a outra, dormia lado a lado, ficava conversando, tal. A gente não se soltava por nada, era uma pela outra lá. E isso foi uma mudança notável, porque antes a gente era como cão e gato, não queria uma perto da outra, só brigava quando tinha uma perto. E aí, de repente, isso totalmente mudou. E lá nos campos de concentração eu podia defendê-la por qualquer coisa. Ah, que bom então, que vocês estavam juntas. E a terceira pergunta: você odeia os alemães depois de tudo que eles fizeram na guerra, sim? Então, eu odeio os alemães. Eu acho desde sempre que o ódio é uma coisa que é natural, né? Quando você sofre de injustiça. Quando você sofre de injustiça, o ódio é natural.
E aí a isso isso planta mesmo a vingança, né? Você fica com vontade de se vingar da pessoa e tudo isso é causado pelo ódio. E aí, é, tudo isso é causado, tudo causado isso brota na pessoa que é odiada, mais do que a pessoa que odeia. Mas, de qualquer forma, eu e a maioria das pessoas que estavam lá no Holocausto, a gente acredita que se a gente for se vingar se a gente procurar se vingar, a gente vai se baixar ao mesmo nível dos assassinos, dos chefes, dos oficiais da SS. Entende? Por isso eu já odiei eles. Ódio é um sentimento que demora para passar, mas já passou. Ah, que bom então, bom que você ver que você aprendeu a não odiar ninguém, né. Você Sim. bom. Eh, e a quarta pergunta, depois de tudo, você ainda acredita em Deus? Sim, ainda acredito em Deus. Para mim, nada mudou do que na minha crença, nada mudou antes do que eu era do Holocausto, depois do Holocausto, nada mudou para mim. E eu fui criada judia e continuei judia. Por isso eu sim acredito em Deus, minha fé continua fortalecida. E esse é meu ponto de vista, mas por outro lado, tiveram pessoas lá no Holocausto que antes tinham profunda fé e que depois elas passaram a não acreditar mais em Deus porque elas pensaram que Deus não deixaria elas passarem por aquilo. Deus não deixaria elas passarem por aquilo e que Deus deveria ter livrado elas, não sei. Mas, por outro lado, também tiveram pessoas que não acreditavam em Deus antes e que depois do Holocausto elas passaram a acreditar que se elas saíram vivas de lá, só poderia ter sido Deus que fez isso com elas, que ajudou elas a sobreviver. Entende? Ah, que bom que sua fé continua forte então. E aí, agora nós temos a quinta e última pergunta. O que podemos aprender com o Holocausto? O que podemos aprender com o Holocausto Uhum. é que você pode aprender com a minha experiência e com a experiência de outras pessoas, de que a gente deve, agora que a gente já passou, que eu já passei por isso, a minha tarefa é conscientizar as próximas gerações de que conscientizar as próximas gerações do que aconteceu para não ser esquecida essa história, para poder evitar o erro das gerações anteriores, entende? Para gerações atuais não cometerem os mesmos erros das gerações anteriores que aconteceu isso, né? Então, conscientizar para não deixar cair no esquecimento. E, por outro lado, também você saber que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, todos são o mesmo nível, né? Todos são semelhantes, todos são iguais, ninguém deve rejeitar ninguém. Etnia e nem religião não é motivo de você rejeitar alguém. Por isso, essas são as duas coisas que eu creio que são muito importantes você aprender, todas as pessoas aprenderem, depois do que a gente viveu. Ah, que bom então, acho que essa é uma lição muito boa para todo mundo guardar. Todo mundo tá assistindo o podcast, eu achei muito bonita, viu, essa lição. Então, Muito gente, obrigada. esse foi o nosso podcast. Muito obrigado, Edi Fries, por ter vindo aqui participar. Obrigada. Obrigada você por me convidar também. Nada, obrigado. Tchau, gente, foi isso.